Exatamente. E ela também depende emocionalmente do marido. Sim, ela precisa que o marido preencha o vazio da criança que não foi preenchido pela mãe ou pelo pai, porque ela inverteu essa regra. E Com aí são certeza. mulheres que enchem a paciência do marido, ou elas escolhem maridos que vivem afastados, que só pensam em bebê, só pensam nos amigos. Por quê? Porque ela não tem ordem. Outro problema das mulheres que foram filhas parentalizadas, que agora vão colher os problemas dessa infração da lei sistêmica da hierarquia, são mulheres que são salvadoras, assumem o problema de todo mundo, só que tem um detalhe, você não resolve o problema de todo mundo e você vai sempre se sentir impotente. Elas têm um forte sentimento de impotência. Por quê? Porque você não resolve o problema de ninguém. Quem é o único que resolve o problema de si? A própria mesmo. pessoa, o próprio indivíduo. Não resolve. Tive uma sacada aqui. Faz aí. Então assim, imagina que eu sou alcoólatra Uhum. e eu me tornei um alcoólatra por causa da dinâmica doentia da minha casa. Aí eu casei com uma mulher salvadora Sim. para te manter nessa função. Isso. Aí você começou a assistir as lives da Dulce e do Vini Andrade. E aí você aprendeu que você não tem que ser a salvadora do seu marido. Aí o que você vai fazer? Já sei descobrir a solução. Vou falar pro meu marido não ser mais o alcoólatra, porque se meu marido deixar de ser alcoólatra, eu deixo de ser salvador. Aí ela vai lá no marido e fala, amor, você tem que sair urgente dessa posição de alcoólatra, porque eu não aguento mais ficar cuidando de você. Eu não aguento mais fazer isso. Você já não trabalha mais, os meninos estão aí fazendo o que eles querem e eu tenho que cuidar de tudo. Aí sabe o que o marido faz? Ele não deixa de beber porque você falou para ele. Exato. Aí você se sente como? Impotente. Puxa vida, eu não consigo tirar o meu marido da condição de alcoólatra. Exato. Eu não consigo tirar o meu marido do vício das drogas. E não vai mesmo. Por isso que você se sente impotente, porque você continua. Para resolver o problema, você resolve por que viés? Pelo viés da salvadora. Exato. E não resolve, gente. E você não deve ser a salvadora. Você tem que ser adulta. Isso. Adulto separa. Problema meu eu resolvo. O problema do outro eu oriento, mas ele ou ela é quem resolve. Isso aí. Vamos trazer outros problemas. Elas têm forte cansaço mental. Opa, então eu vou colocar. Coloca Olha aí, só, Vini, que eu vou trazer um exemplo desses que eu vou trazer agora aqui, ó. Forte cansaço mental, escreve aí. Sente um sentimento de peso na vida. A vida não é bela, a vida não é boa, a vida é pesada. Ela sente um peso na vida. A vida não. Chega uma hora que perde o sentido de viver. E elas têm um forte sentimento de infelicidade. Elas se sentem muito infelizes. Vamos explicar. Teve uma cliente que ela foi uma filha parentalizada. O pai bebia muito, batia na mãe, e a mãe falava dos problemas para ela. Ela tinha 5 anos de idade. Puxa, FIFA A abusada. mãe falava todos os problemas e a mãe dizia assim, se não é você na família... A mãe falava, tem vezes que a mãe não fala, mas nesse caso a mãe falava, se não é você, a nossa família acaba. A mãe falando isso para a filha de 5 anos. 5 anos. Sabe o que aconteceu com essa menina com 9 anos? Ela me falando, a cliente, Dulce, eu já tentei me matar quando criança, porque eu dizia, eu não aguento cuidar deles. Imagino, né? Porque ela entrou no mundo adulto. Assim, de uma forma muito precoce. Você também entra. Dulce, mas minha mãe nunca falou isso. Não tem que falar. Linguagem corporal. Se você sempre se preocupou com a mãe porque o pai era o problema, ou sempre se preocupou com o pai porque a mãe era o problema, você foi uma filha parentalizada. Ela chegou numa fase com uma depressão tão profunda, porque outro problema. Filhas parentalizadas na vida adulta têm depressão. Ou depressão? ansiedade. Pode colocar. Eu coloquei, tende a ter desejo suicida. Tem mesmo. Tem depressão profunda, uma depressão comum, depressão, ou elas sofrem de ansiedade ou qualquer transtorno emocional, tá bom? Ou transtorno de ansiedade. E problemas físicos. Vou lá. Essa cliente chega para mim, Dulce, eu estou tomando tal e tal medicação, e assim, eu estou no meu limite, eu quero me matar. Agora, eu não aguento mais viver a vida, porque a vida é pesada. Eu não consigo ajudar as pessoas porque eu me sinto impotente. Tudo aqui, tudo que nós estamos trazendo, essa cliente e outras clientes trazem. Então, o que acontece? Essas mulheres, elas com esse conflito emocional não resolvido, porque o cérebro aprendeu que você, criança, cuida. Agora, adulta, continua cuidando e você não dá mais conta de cuidar, porque ninguém deve cuidar de ninguém. Nós damos o outro, mas cuidar eu só cuido de mim.
Só que não é a dinâmica da filha parentalizada, ela sempre acha que tem que cuidar do outro, e cuidar do outro sempre vai gerar impotência, porque o outro é que tem que cuidar de si. Então ela infringe até uma lei da própria vida. Ok. E aí tem um outro detalhe. Esse conflito emocional, se não dá problema emocional ou mental, com alguma doença ou algum transtorno, vai dar físico. Ela vai ter problema no intestino. Por quê? Ela segura o problema do mundo e ela segura cocô. Você provavelmente tem intestino preso, se você é uma filha parentalizada. Somatiza, né? Somatiza. Vai ter problema de intestino preso ou algum problema de doença no intestino, uma doença autoimune que ataca câncer. Sabe o que é o câncer? É quando uma célulazinha, ela sai do corpo e diz assim para o corpo, de maneira simbólica, eu me viro sozinha. Eu me alimento sozinha e eu vou existir sozinha. Ela se alimenta de tudo que é do corpo, das células, ela fica forte e começa a destruir as outras células do corpo. Então, a célula do câncer, ela não respeita limite, o limite do corpo. Ela não anda em comum acordo com o corpo. Essas meninas foram abusadas, essas mulheres. Ok. Logo, a dinâmica cancerígena também a nível doentio alcança essas mulheres. Por quê? Elas não sabem dizer não para aquilo que lhes fazem mal. É desordem, né? É uma desordem. Elas não tiveram essa ordem na infância, na vida adulta, elas não sabem colocar não para as pessoas. Ok. Todo mundo abusa dela. As filhas parentalizadas são abusadas por todo mundo. E eu não estou dizendo abusado a nível físico, psicológico, sexual. É abuso, faz para mim, e ela faz para todo mundo. Ela esquece dela. As pessoas falam, né? As Faz pra pessoas mim, falam, faz para mim, resolve meu problema, eu sou o bebezinho, você é a mamãezinha, Ok. resolve. Ela não dedica energia para os filhos, para a vida dela, para casa, porque ela só precisa cuidar das pessoas. Sim. E aí o que acontece? Problemas, então, na estrutura óssea, porque o que é que sustenta o corpo, Vini? Os ossos. Né? Então, se você tem algum problema na estrutura óssea, no sistema ósseo, seja na coluna ou qualquer outro problema, você é uma pessoa que provavelmente segura o peso de alguma coisa. Isso. Porque quem segura o peso do corpo? Os ossos. Então, se você tem um conflito emocional, é somatizado em áreas específicas do corpo. Então, é a tua criança, o teu conflito emocional não resolvido que agora se manifesta na vida adulta. Olha só, né? Então, assim, ó, quem vê de fora acha lindo aquela mulher que quer ajudar todo mundo. Mas essa é uma prisão, é um sofrimento emocional absurdo. Olha quanto problema dá, mosquita aqui. Olha quanto problema dá você querer ficar resolvendo o problema dos outros o tempo todo. Exatamente. E na verdade, assim, gente, o adulto tem plena capacidade de resolver os seus problemas. Tem. Quando você é adulta e você quer resolver o meu problema, significa que eu não sou capaz. Agora sim, ó, é claro que se você tem alguma expertise que eu não tenho, eu posso aprender com você. Mas não depender. Você pode me orientar, mas não depender. Eu não posso esperar que você resolva o problema que é meu. Exato. Porque aí você está tirando a minha dignidade. E eu estou permitindo isso. E tira mesmo. Com certeza. E vamos